Deus te criou para ser mortal ou imortal? Nós estamos nessa terra só de passagem? Vamos morar no céu eternamente com Deus? Tudo isso e muito mais você confere aqui comigo. Olá pessoal, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Metanoia Citrus. Estamos com um assunto um tanto quanto intrigante, você percebeu pelo título desse vídeo, e talvez a sua curiosidade seja porque é um assunto talvez óbvio, né? Deus criou o homem para viver eternamente com ele, Deus criou o homem para qual finalidade? Você sabe realmente qual é o plano de Deus para a sua criação, para o homem, para a humanidade? Essa é uma pergunta que me intrigou bastante. Porque outro dia eu estava dando um curso na igreja e num certo momento do texto tinha uma afirmação que dizia alguma coisa mais ou menos assim: o missionário precisa ter muito claro o plano de Deus para o homem quando ele for anunciar a palavra a outras pessoas que não conhecem o plano de Deus para com o homem. Então eu tive aquele estalo de: será que nós temos muito claro na mente qual é o plano de Deus para o homem? Com que finalidade Deus criou o homem? O homem foi criado por Deus para quê? E aí eu fiz essa pergunta para a classe. Eu falei: vocês têm muito claro qual é o plano de Deus para o homem? E tivemos algumas respostas interessantes. Alguém disse: Deus criou o homem para que o homem fosse salvo, não fosse condenado eternamente. Outros responderam: Deus criou o homem para morar com ele eternamente no céu. E aí essas respostas elas me trouxeram alguns questionamentos na mente de: será que em tantas coisas que nós estamos ensinando na igreja, nós estamos ensinando realmente qual é o plano de Deus para com o homem? E aí, em cima dessas respostas, eu propus no coração montar esse vídeo, tentando trazer um esclarecimento sobre a finalidade da qual Deus criou o homem. E isso a gente começa vendo aonde? A gente começa vendo no Éden. Então, me acompanhe aqui para os textos bíblicos. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, olha, o texto diz em Gênesis capítulo de número 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, essa resposta seria mais que suficiente. Muito obrigado pela presença de vocês, este foi o vídeo, e até a próxima. Não, gente, é brincadeira. Tá? Quando Deus ele cria o homem, existem alguns fatores muito interessantes aqui. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há uma característica judaica nessa escrita, porque o judeu, sempre que ele fala ou ele escreve algo para que seja passado à frente, ele gosta de repetir aspectos interessantes ou aspectos importantes que devem ser frisados na informação que ele está sendo passada ali. Por quê? Porque antigamente não se tinha disponível mais de um exemplar de um texto ou de qualquer tipo de escrita que fosse usada para as pessoas se informarem acerca da cultura, da história, da família. Era comum naquela época, por exemplo, as pessoas terem um documento que era escrito e esse documento ser lido para outras pessoas, onde somente um tinha acesso aos textos. Assim era, por exemplo, no templo, quando era lida a lei, a Torá e todas essas coisas. As pessoas não tinham exemplares dessas leis em casa para poder ler. Por isso elas iam até o templo e aí quem estava no templo tinha um exemplar da Torá ou da lei, abria e lia para os outros. Então, para que essa mensagem fosse lida para os ouvintes e os ouvintes assimilassem essa informação, né, e decorassem realmente, era muito característico falar ou escrever a mesma informação de forma repetida. A primeira informação dessas você vai encontrar aqui quando fala: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não é praticamente a mesma coisa? Façamos o homem à nossa imagem.
conforme a nossa semelhança. Vamos fazer o homem ao nosso modelo, à nossa imagem, parecidos conosco, do jeito que nós somos. É uma repetição. Por exemplo, quando você vê o Salmo, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os pés, você ilumina o que você está andando. Luz para o caminho é onde você está andando. É a mesma coisa. Você também vê a própria fala judaica no se pronunciar. Jesus mesmo usou mais de uma vez o termo na verdade vos digo, ou seja, na verdade, para afirmar que é realmente uma verdade. Então você tem que se atentar àquilo. Quando você vai chamar a atenção de uma pessoa, não no sentido de dar uma bronca, mas no sentido de atrair a atenção dela para prestar atenção em você, é normal você repetir o nome da pessoa 2 vezes. Por exemplo, Jesus, quando vai orientar a Marta, ele fala: Marta, Marta, andais preocupado com muitas coisas. Sempre que alguém tinha que chamar a atenção de alguém para si, era usada a expressão, o nome da pessoa 2 vezes. Ou quando você quer enfatizar uma ideia realmente relevante, você dizer na verdade, ou você usar aquela mesma expressão dizendo a mesma coisa de 2 formas diferentes, conforme os exemplos que eu dei. Então aqui você tem Deus dizendo isso para que fique bem claro que o homem é parecido, semelhante ao próprio Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui você vê que Deus, ele dá uma herança para o homem, que é o quê? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado. Deus está dizendo, sobre tudo quanto eu criei na água, você domina. O que eu criei sobre a terra, na vegetação, você domina. E o que eu criei que voa sobre o céu atmosférico, você domina. O homem foi criado por Deus para ser parecido com Deus. Não é o parecido no aspecto físico. Tá? Deus, quando se mostra para que os homens o vejam, Deus ele se apresenta de uma forma como o homem olharia e teria semelhança. Você vai ver algumas passagens que mostram Deus, fazendo menção aos seus cabelos, à sua barba, aos seus olhos, aos seus pés, ao seu braço. Então, Deus ele se mostra para que o homem o veja de forma que encontre semelhança em si. Né? E você vai ver que quando Deus ele se refere à semelhança, está não só no aspecto visual, mas no aspecto comportamental ou até mesmo sentimental. Ora, visto que Deus ele tem o que nós chamaríamos de sentimentos puramente humanos, Deus também tem. Deus se entristece, Deus ele se alegra, Deus tem ciúmes daquilo que ele cria, daquilo que é seu. Deus ele fica irado, Deus fica comovido. A própria oração do rei Ezequias, ela move o coração de Deus de maneira que Deus lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Você vê, há um sentimento importante de dizer aqui, o Gênesis capítulo 6 vai dizer que arrependeu-se Deus de ter feito o homem, mas na realidade essa palavra arrepender-se existe somente em português. Tá? Se você pegar a escrita do hebraico, é algo mais no tipo, Deus se lamentou de ter criado o homem. É mais ou menos o sentimento de um pai que cria um filho, e esse filho ele se comporta mal na escola, e aí o pai é chamado na escola para que seja chamada a atenção do pai e do filho. E aí o pai sente aquela tristeza por algo que ele criou ter tido uma conduta imprópria. Mas especificamente sobre a etimologia das palavras e do português para outras línguas, vai ter um vídeo só para isso, porque tem muito mais o que se dizer. Então Deus tem uma série de sentimentos, que na verdade nós o temos porque Deus passou esses sentimentos para nós. Veja que Deus, quando cria o homem, tudo Deus cria com o poder da palavra. Ele diz haja, ele diz produza, e tudo começa a existir a partir do nada pela palavra de Deus, do verbo bará, do hebraico, que é aquilo que é criado do nada. Mas Deus, quando ele cria o homem, Deus vai no pó da terra e modela o homem com as suas próprias mãos e sopra da sua própria vida nas narinas do homem para que o homem tenha a vida de Deus. Então, Deus cria o homem com as próprias mãos e Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a vida do próprio Deus, chamada fôlego de vida, o próprio Espírito de Deus, é soprado nas narinas do homem. E há algo muito interessante a se dizer aqui, porque
quando você vê aos textos bíblicos contando sobre a queda do querubim ungido, que no caso é o anjo que foi adotado no Ocidente como sendo Lúcifer, veja que Lúcifer, na verdade, no texto bíblico original, você vai encontrar em letras minúsculas, porque você vai encontrar o adjetivo. Era muito comum se chamar a pessoa pela sua atribuição. Veja que quando há o batismo de nomes de pessoas na Bíblia, você já sempre tem o significado do seu nome logo em seguida. Por exemplo, você vai ver no texto, quando Deus cria Eva, ele fala, e deu o nome da mulher Eva porque era a mãe de todos os seres viventes. Então Eva é a mãe de todos os viventes. Era muito comum na escrita hebraica você trazer o nome da pessoa, ou quando se refere a alguém de que não era conhecido o nome próprio, você chamar ela pela sua atribuição, pelo seu adjetivo, pela sua característica. É o caso quando você vê o termo Lúcifer. Você vai ver escrito no texto original Lúcifer em letras minúsculas porque não lhe era um nome próprio, mas ele era chamado de aquele que porta a luz, aquele que carrega a luz, portador da luz. Quando Lúcifer, o portador da luz, ele deixa o seu coração se contaminar, ele pensa no coração e diga, farei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. E aí é nesse momento que a sua queda começa e Deus o destitui e expulsa do seu meio e da sua glória. E o pecado do portador da luz foi o quê? Desejar ser semelhante ao Altíssimo. Tanto que eu gosto de uma interpretação que fala que naquele momento Deus, muito irado com esse desejo do coração do querubim, ele grita, quem é semelhante a Deus? E o termo quem é semelhante a Deus, em hebraico é Miguel, ou Miguel, como alguns pronunciam. Miguel quer dizer quem é semelhante a Deus. Há umas interpretações que dizem que naquele momento Deus cria um arcanjo que superaria a patente do querubim ungido, mas no caso de poder, de compatibilidade, né? Porque você vai ver no Evangelho de Judas, por exemplo, que o próprio Miguel não se atreve a chamar a atenção e repreender o já caído querubim quando ele deseja o corpo de Moisés para si. O próprio Miguel fala, o Senhor te repreenda. Ele não se atreve a repreender porque ele entende que as suas patentes, a sua hierarquia tem diferença. Mesmo destituído, Miguel ainda é respeitoso para com a patente que o querubim um dia teve. Mas ainda assim, Deus cria Miguel como lhe sendo um compatível, um proporcional em poder e glória, talvez, porque um era arcanjo, outro era querubim ungido. E aí Deus brada, quem é semelhante ao Altíssimo? Então Miguel é criado, passa a ser ali o guardião dos exércitos celestiais, o arcanjo máximo, né? Não há outros arcanjos, a Bíblia fala de um arcanjo apenas. E então o querubim agora caído pecou porque queria ser semelhante ao Altíssimo. E ele odeia eu e você, porque Deus o destituiu por querer ser semelhante a ele. Mas ele pega do pó da terra, cria a mim e você e fala, farei o homem à minha imagem conforme a minha semelhança. Eu imagino então o agora diabo, acusador, mentiroso, pai da mentira, capiroto, seja como preferir, olhar para nós e dizer, eu fui destituído porque queria ser semelhante e ele criou esses humanos mortais sendo semelhantes a ele. Então veja só que Deus ele cria o homem à sua imagem conforme a sua semelhança para dominar sobre tudo quanto o próprio Deus cria. E Deus o coloca no Éden e faz administrador do jardim e permite que ele dê nome aos animais, cria uma mulher que lhe seja ajudadora. É interessante dizer que até esse momento a mulher ainda não era submissa ao homem, mas lhe era uma ajudadora. Após o pecado, uma das sentenças que Deus dá à mulher é que o homem dominará sobre ela, seu marido dominará sobre ti. Então até o momento eles eram compatíveis e proporcionais, eles eram cúmplices no melhor sentido da palavra, onde havia cumplicidade entre eles, havia de fato uma parceria saudável. Então Deus cria o homem primeiramente para quê? Deus cria o homem para viver em comunhão com ele no jardim, visto que o texto bíblico diz que Deus descia ao jardim na viração dos dias
para que o homem conversasse com ele sobre como tinha sido o seu dia. Então Deus ele desce ao jardim para encontrar com o homem e o homem dizer como foi o seu dia. Um momento de comunhão entre o homem, sua esposa e Deus. Então Deus cria o homem para viver eternamente, porque tinha da própria vida de Deus nos seus pulmões, visto que Deus tinha lhe soprado do seu próprio espírito, do fôlego da vida, nas narinas do homem. Então o homem até o momento era eterno. Uma outra indicação de que o homem era eterno é porque ele não podia comer da árvore do conhecimento, mas não estava proibido de comer da árvore da vida, que concedia a vida eterna, conforme um vídeo que nós já fizemos sobre as 6 curiosidades do Gênesis, que eu falo mais sobre essa questão da árvore. Então o homem era imortal na sua condição, pois não havia pecado. Então Deus cria o homem para viver em comunhão com Deus eternamente e dominar sobre tudo quanto Deus criou sobre esta terra. Então vale uma outra observação aqui, que se Deus cria essa terra com tanto carinho e cria o homem para viver aqui, ter comunhão com Deus, conviver com Deus pessoalmente no jardim e dominar sobre toda a criação, é porque Deus tem carinho e apreço pela sua criação nesta terra. O que me leva a uma outra questão, que é: essa terra de fato foi criada para ser destruída, ou Deus decidiu destruir essa terra após o homem pecar e contaminar a terra? Diante dessa indagação, eu vejo algumas respostas que os irmãos me deram em classe, quando eu perguntei a eles sobre qual o propósito de Deus para a humanidade. Então, quando eu perguntei para a classe, por que é que Deus criou o homem? A primeira resposta que eu lembro é que alguém disse: Deus criou o homem para que o homem fosse salvo e não fosse condenado eternamente pelo pecado. Vamos fazer só uma reflexão. Se Deus cria o homem para ser salvo, então Deus já cria o homem pré-programando que ele seria condenado por um crime. Seria isso? Se eu crio alguém para que esse alguém seja salvo, então dentro dessa criação eu já tenho um pacote básico. Eu crio, ele erra, é condenado, e aí eu tenho um plano de salvação. Isso parece coerente para você? Seria uma mesma coisa de, por exemplo, um pai pretende com a sua esposa ter um filho. Homem e mulher querem ter um filho, e aí no projeto de vida, antes desse filho nascer, eles pensam: vamos abrir uma conta, poupança, e ali todo mês a gente deposita um valor para pagar a fiança de quando o nosso filho for preso. Aí você fala assim: mas você está querendo criar uma criança já deduzindo que ela vai ser presa? Aí você pode pensar assim: não, mas aí você está querendo dizer que Deus ele não tinha um plano de salvação para se o homem pecasse? Eu estou dizendo que Deus não criou o homem com a finalidade de que ele fosse condenado. Que Deus tinha um plano para caso o homem pecasse, eu tenho certeza absoluta disso. Porque imediatamente após o pecado, Deus já põe em ação o plano de salvação. Mas e se o homem não tivesse pecado? Daí Deus não teria um plano, já que o plano dele era salvar o homem? Então, se o homem não peca, Deus não teria um plano, eles viveriam aleatoriamente. Então, Deus não criou o homem para ser salvo, ele criou o homem para viver eternamente. Há um plano de salvação colocado em prática a partir do momento que o homem peca. Mas se eu disser para você: eu criei um filho para poder pagar a fiança dele da prisão. Mas você nem teve o filho ainda, esse filho nem cometeu um crime, ele nem foi preso, nem foi condenado. Então você pode falar assim: não, mas eu vou fazer porque vai que... Ok, aí é um plano emergencial em caso de necessidade. Mas o plano principal de Deus é criar o homem para ser livre, para ser imortal, dominar sobre todas as criações de Deus, sobre a terra, sobre esta terra, e para ter comunhão com ele. O plano, basicamente, é esse. É ser imortal, é não ter problema de saúde, é ter um corpo incorruptível, é ter um corpo imperecível. Esse é o plano de Deus. Então, por que o plano de Deus para o homem não é salvar o homem? Porque para Deus admitir que o plano, na verdade, é salvar, Deus está admitindo que criou o homem já com a intenção de que ele viesse a ser condenado um dia para que pudesse ser salvo. Entende como não faz sentido isso? É como você falar assim: Deus já pensou em tudo, ele já programou que a gente ia pecar. Não. Ele tinha um plano para o caso de a gente pecasse. E aí entra o nosso poder de decisão, que é uma característica semelhante a Deus. Deus faz o que quer, decide o que quer e escolhe o que quer. Nós temos essa característica que herdamos dele.
mas a nossa natureza pecaminosa nos inclina aos desejos que nos fazem pecar, transgredir a lei. E aí Deus tem um plano de salvação para caso o homem peque. Se uma pessoa, de quando ela nasce, ela passa a condição inteira de inocência e não peca, como é o caso de Jesus, havia plano de salvação para Jesus? Não, porque ele não foi condenado, porque ele não pecou. Entende a diferença? Então Deus não criou o homem para o salvar. Deus criou o homem para viver eternamente, plenamente com Deus, dominar sobre tudo e ter comunhão com Ele. O plano de salvação entrou em ação a partir do momento que precisou que o homem fosse salvo. Mas caso não tivesse sido necessário, como por exemplo Jesus que não pecou, não haveria plano de salvação, porque não haveria necessidade de salvar alguém que não foi condenado. Consegue entender isso? Alguém diz assim, mas Deus, então, diante do pecado do homem, fez com que o homem se tornasse mortal? Aí é interessante você dizer isso porque há alguns textos bíblicos que eu vou mostrar para você que mostram que o homem ele passou a ter prazo de validade depois do pecado. Quer ver? Me acompanha aqui. Então você vai ver que o capítulo 3 do Gênesis é onde entra o pecado, né, da desobediência, e o Senhor começa a dar a sentença. Ele dá a sentença para o homem, dá a sentença para a mulher e a sentença para a serpente. Tem um vídeo já falando sobre isso, mas vamos ver especificamente aqui sobre o homem. A Bíblia fala que por um Adão entrou um pecado no mundo, por outro Adão o pecado saiu do mundo, que seria Jesus, o segundo e último Adão. Então veja aqui em Gênesis capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui Deus está quebrando um vínculo de imortalidade e está lembrando o homem da condição de material da qual ele foi formado, que é a terra. Então, a partir do verso 19, o homem é sentenciado a voltar a ser pó. Por isso que o último estágio do corpo, depois de toda a decomposição, ele volta a ser pó, porque ele foi formado do pó. Então, a decomposição final do corpo, ela é uma comprovação de que Deus de fato criou o homem do pó da terra. Ok? Então, continuando, ainda no capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, e aqui Deus está se referindo a nós, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sabendo do bem e do mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, aí o verso 23 vai dizer que Deus expulsa o homem do jardim do Éden, para que ele não comesse do fruto. Eu já falei sobre esse versículo também no texto que a gente apresenta no vídeo sobre 6 curiosidades do Gênesis, dá uma conferida lá. Mas aqui é importante que, quando Deus dá essa sentença ao homem, e o homem desobedece, e ele agora é conhecedor do bem e do mal, quando Deus dá essa sentença no verso 19, ele já perde a imortalidade. Por quê? Porque logo no verso 22, Deus já tem uma preocupação de o homem ele comer do fruto da árvore da vida, que ele era acostumado a comer, e voltar a ter a condição de imortal. Ele fala, olha, o homem agora é como um de nós, ele conhece o bem e o mal. E aqui, pelo verso 19, você vê que ele já tem data de validade. O ser humano já passa a ser mortal, porque Deus se preocupa. Olha, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, como estava acostumado a comer sempre, já que a proibição era da árvore do conhecimento, vamos expulsar o homem para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Para que ele, sendo pecador, não seja agora um pecador imortal. E aí não tenha condições de ser salvo, visto que é um imortal pecador e estaria sentenciado eternamente. Então veja que no verso 22, o homem já tem a condição de ser perecível e Deus se preocupa que ele coma do fruto que concede a vida eterna, e por essa razão no verso 23 ele expulsa o homem do jardim. Então veja que aqui nós já passamos a ter data de validade. Comprovação disso, capítulo 5, verso 5, conforme está escrito. Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E aí você vê que, então, de fato, Adão chega a um ponto que fisicamente ele morre, que é a morte da qual Deus está se referindo no verso 22. Que ele fala que o homem, se comesse do fruto, viveria eternamente na condição de pecado.
dada a sentença do verso 19, que o homem agora tornaria ao pó da terra de onde ele foi tirado, porque ele é pó, então voltará a ser pó. Percebe então que Deus está dizendo aqui que o homem passou a ter data de validade, e aí de fato Adão ele vive 930 anos e falece fisicamente. Então o homem passou a ser mortal e não mais se encontra na condição de imortal. E aí você vê que há uma comprovação também de que Deus ele retira do seu próprio espírito do homem, para que o homem não viva mais eternamente. Porque o homem, mesmo na condição de mortal, estava vivendo muito tempo na terra. E Deus abrevia os dias do homem para que o homem não viva muito tempo numa condição de pecado e contamine as gerações. Você vê isso no capítulo 6, no verso 3. Conforme está escrito, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. É interessante que esse verbo contender, ele tem uma conotação de permanecer em uma direção, né? Aqui o Senhor está dizendo, o homem não vai ficar nessa condição junto comigo para sempre. E esse para sempre é uma força de expressão, porque se o homem já era mortal, o para sempre não se refere a uma pessoa viver eternamente, mas a descendência, a continuidade ao longo dos anos se arrastando nessa condição de estar ali insistindo em ir contra Deus e se opor a Deus. Não se refere a uma pessoa, mas se refere a uma geração toda. Então, o Senhor fala, né? O meu espírito não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus está encurtando o tempo de vida do homem. E é interessante que quando Deus diz isso no capítulo 6 do Gênesis, veja que Deus já tinha dado uma condição de mortal ao homem, ou seja, o homem já era perecível, mas estava vivendo muitos anos. Você vai observar no capítulo 5 do Gênesis a genealogia dos homens que viveram ali e quantos anos eles viviam. Você vai encontrar o próprio Adão ali, que viveu 930 anos. Você vai encontrar Matusalém, né, que viveu 969 anos. O capítulo 5 do Gênesis traz esses homens que viveram muitos anos na Terra. Você vai ter ali Enoque, que foi trasladado e não conheceu a morte. Você vai ter Noé, que até começar a ter filhos viveu já 500 anos. E é interessante que no momento que Deus ele dá esse prazo de validade mais curto para o homem, é porque o homem já vinha vivendo há muito tempo. Vamos dar uma observada nisso aqui. Olha só esse quadro aqui. Adão, de quando Adão nasce até quando Adão tem o seu filho por nome Sete, Adão vive 130 anos. Isso tudo está no capítulo 5 do Gênesis. Adão ele vive 130 anos e tem um filho qual lhe dá o nome Sete. O seu filho Sete vive 105 anos e tem um filho que ele chama Enos. Essas idades aqui são as idades com que eles têm esses filhos, tá? Não é o tempo total de vida de cada um deles. Quando Sete tem 105 anos, ele tem um filho de nome Enos. Enos vive 90 anos e tem um filho de nome Cainã. Cainã vive 70 anos e tem um filho de nome Maalaleel. Maalaleel vive 65 anos e nasce Jered, que com 162 anos nasce Enoque. Esse Enoque, de fato, é o Enoque trasladado, que não conhece a morte e Deus toma para si em vida. Aí você vê que Enoque, na idade de 65 anos, tem um filho de nome Matusalém. Matusalém é aquele mesmo que vive 969 anos sobre a terra ainda. Matusalém, ele na idade de 187 anos, tem um filho de nome Lameque. E Lameque, quando está na idade de 182 anos, tem um filho de nome Noé. E aí é interessante que os dias de Adão, conforme você vê aqui em cima, o total foram 930. Então veja que durante o momento em que Adão estava vivendo nessa longevidade, durante esse tempo é que Deus ele pega e encurta o tempo de vida das descendências que viriam. Você pode ver, por exemplo, Noé, de quando ele nasce, né, quando Lameque, aos 182 anos, tem Noé, você vai ver um total de 1056 anos, considerando que o primeiro ano é quando nasce Adão.
porque Adão ele vive até 130 anos quando tem Sete. Então vamos considerar que Adão é o primeiro marco zero. Adão, então, do ano 0 até o ano 130 tem o primeiro filho. Então vamos considerar de Adão até Noé há 1056 anos. Mas Adão vive 930. Mas Deus, em algum momento, ele faz essa encurtação de prazo do homem, dizendo que o homem viveria 120 dias. Mas isso nós não conseguimos cravar a partir de qual descendência, visto que Noé é um segundo marco zero. Noé é um reboot, porque depois do dilúvio a descendência de Noé começa a terra de novo do zero. Então Noé ele é um reboot da geração, então ele é um segundo marco zero. Primeiro marco zero é Adão, o tempo contado a partir dele. A partir de Noé tem uma segunda contagem e depois nós temos Jesus, que é considerado o ano zero. E aí nós passamos a dividir as épocas entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ou antes da Era Comum e depois da Era Comum, como aqueles que não gostam de atribuir a Cristo como marco zero. Veja que Noé ele vai ter o seu primeiro filho, ou as suas gerações, a partir de quando ele tem 500 anos. Então, do nascimento de Adão até quando Noé tenha os primeiros filhos, nós temos 1556 anos. Mas quando Deus ele faz essa constatação de que o homem já se corrompeu demais, ele vai retirar o espírito dele do homem, porque o homem está vivendo muito e está se opondo a ele, está contaminando a terra, é em algum momento em quando Noé ainda não tinha filhos. Porque antes da Bíblia dizer que ele começa a gerar os seus filhos, a Bíblia vai dizer que Noé era um homem reto e justo perante Deus, em meio ao seu povo, à sua geração. Por isso que quando Deus propõe no coração zerar a humanidade, destruir e fazer de novo, vê que Noé acha graça perante os olhos de Deus. E aí Deus fala, vou começar de novo com Noé. O texto vai dizer que Deus acha graça a Noé, chega para ele e dá uma mensagem. Fala, eu vou ferir a terra, vou começar tudo de novo, mas vou poupar você e a sua família. E vou te dar um projeto de um grande barco. Então veja que o propósito de Deus, mais uma vez, é reafirmado aqui. Deus cria o homem para viver com Deus, para ter comunhão com Deus e dominar sobre tudo. Porque Deus podia fazer o quê? Quando Deus cria todas as coisas no Gênesis 1, principalmente a partir do verso 2 em diante, já havia uma terra caótica anterior à nossa criação. Porque Deus ele pega uma terra sem forma e vazia. E o que é sem forma e vazia? Quer dizer que o planeta ainda não era redondo? Quer dizer, a terra sem forma e vazia quer dizer que o que ela não tinha formato? Deus começa a definir formato quando Deus faz separação de céu, de porção seca e de água. Ele define um formato. As águas elas ficam abaixo da terra e o céu fica acima da porção seca. Ali Deus define a forma, a maneira como ela se distribui, como cada coisa ocupa o seu espaço. E vazia porque não era habitada, porque Deus não tinha criado nada vivo. Ele começa a criar os animais e os homens depois. Então veja que Deus tem um propósito para que o homem domine sobre tudo quanto Deus cria. E a isso nós vamos à segunda questão desse vídeo, que é: nós não vamos morar no céu com Deus. Porque Deus criou esta terra para ser a nossa habitação e para habitar juntamente com os homens. Veja que há alguns textos que apoiam a ideia de que nós não pertencemos a este lugar, de que nós não somos daqui, que o nosso lar é o céu, mas é importante nós observarmos algumas coisas. E eu vou dar alguns textos para vocês, como por exemplo, há um texto onde as pessoas se apoiam, que está em 1 Crônicas 29:15, que diz assim: porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Esse texto de 1 Crônicas 29, principalmente por estar no Antigo Testamento e por estar no auge da vivência do povo de Israel, né, em separação com povos estrangeiros, há um contexto muito forte sobre o estrangeiro no Antigo Testamento, visto que Deus tem uma grande preocupação no Antigo Testamento de não deixar que o seu povo se misture com povos estranhos de terras estranhas. Então, quando você vê esse texto, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como nossos pais, aqui no caso,
está dizendo, porque diante de ti, Senhor, nós somos como povo estranho, povo que o Senhor não reconhece como seu, que era uma característica de Deus, de não reconhecer nenhum povo como sendo seu, além do povo de Israel, que na separação dos povos foi quem se preservou aos costumes de Deus, aos mandamentos de Deus e a viver de acordo com os costumes de Deus. Então, qualquer povo que escolheu viver longe, viver fora e seguir outros deuses e outros costumes, Deus não tinha por povo seu, mas tinha por povo estranho, visto que Deus não permitia nem mesmo que os seus filhos, os filhos da tribo de Israel, casassem com mulheres estrangeiras. Então, essa conotação fala sobre realmente isso, se colocar diante de Deus na condição de povo que o Senhor tem por estranho. E é interessante que o termo peregrino se refere a povo que viaja para um local sagrado, para uma terra sagrada. Ou seja, é a peregrinação que nós conhecemos nos dias de hoje, onde muitas fés, ou tipos de fé, tipo de crença e de religião, faz com que os seus fiéis peregrinem do lugar onde estão até uma terra que consideram sagrada. Os católicos têm o hábito de peregrinar das suas cidades até a basílica, tem as romarias, e é mais ou menos o que acontece, que é o que acontecia no tempo antigo, quando as pessoas, então, elas, uma vez por ano, peregrinavam até o templo em Jerusalém para oferecer sacrifícios e cultuar a Deus e ouvir a leitura da lei. É interessante então dizer que você não pode se apoiar num texto do Antigo Testamento onde Davi está falando com Deus e se colocando na condição de estrangeiro, como o fato de não pertencer a esta terra onde nós estamos, que é a terra física, ao planeta físico, o planeta Terra. Davi está colocando diante de Deus na condição de povo estranho, admitindo a sua condição de, por costumeiramente pecar, Deus não lhe tem por povo, mas tem por estranho, porque não está seguindo os costumes de Deus. Então seria mais ou menos como: Senhor, eu sei que o fato de eu pecar faz com que teu espírito se retire, o Senhor vire os teus olhos e me tenha por estranho, porque não estou seguindo a sua lei, seu mandamento, seu costume. Então é isso que Davi está dizendo aqui, quando ele fala, nós somos estrangeiros diante de ti. E por que ele está dizendo que ele é peregrino? Porque uma vez que você se afasta de Deus, você tem que peregrinar de volta ao lugar sagrado onde Deus está. Aqui são expressões de linguagem. Então esse texto não pode servir para apoiar que nós não pertencemos a essa terra, que nosso lar é o céu. Mas tem mais textos, espera aí. Uma interrupção rapidinho aqui no vídeo que você está assistindo. Eu só queria dizer que se você está gostando do conteúdo, desse estilo de apresentação de curiosidade, de material bíblico, de estudo, de explicação, se você está gostando até agora, eu peço que me ajude. Se você puder, clica aí no curtir para dizer para o YouTube que você gostou desse tipo de material, desse tipo de conteúdo. Se você quiser me seguir e ver tudo que eu lanço aqui, acompanhar o meu trabalho e todo esse material que eu estou preparando com muito carinho e muito cuidado, que você também possa se inscrever e ativar as notificações, tá? Então, dá essa força pra gente e sem mais delongas, vamos continuar com o vídeo. Eu vou trazer para vocês alguns textos aqui que apoiam essa situação de que o homem ele não pertence a essa terra, a sua pátria é o céu, ele pertence ao céu, ele não é daqui, para o céu vai voltar, essa coisa toda que a gente ouve repetidamente na igreja. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Esse versículo não pode ser usado como base, porque ele está dizendo que nós temos que pensar nas coisas do alto, visto que Deus, Cristo, a sua glória ainda não se misturou com os homens. Então meu pensamento tem que estar nas coisas que estão no céu, que não foram corrompidas como as coisas que estão na terra. Então esse texto ele serve para dizer isso. Visto que esse mundo está contaminado e vai precisar passar pelo juízo e a ira de Deus, vamos pensar nas coisas do lugar que não foi corrompido, onde está Deus, Jesus e a sua glória. Outro texto que é muito usado para reforçar essa questão da pátria celestial. Hebreus capítulo 13, verso 14, diz assim: porque este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. O que está dizendo aqui? Quando você fala este mundo não é a nossa pátria, quer dizer que este mundo não é a nação a qual eu represento.
Esse mundo não é a nação da qual eu vim. E se nós entendemos que nós viemos de Deus, como na criação do Gênesis, aonde Deus está de fato é a nossa pátria. Aonde Jesus está com Deus é a nossa pátria. Então, nós de fato não somos da pátria deste mundo, porque nós não fomos formados por este mundo. Formado no sentido da criação, é Deus quem nos cria. Então, onde Deus está é a nossa pátria. E por que fala? Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Porque no céu é onde Deus está com Cristo, a sua glória, e a Jerusalém que descerá para junto de nós. Então, de fato, a nossa pátria, ela é celestial, porque ainda não se misturou a essa terra, porque essa terra, novamente, ainda não passou pelo juízo de Deus, não passou pela transformação geográfica e geológica que Deus vai fazer essa terra passar no seu juízo e nas últimas coisas. Ainda em Colossenses, capítulo de número 1, versos 4 e 5, diz assim: Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso a fé, o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Está guardado para vocês no céu. Não quer dizer que você sobe para receber, mas que o céu vai te trazer quando descer e você estiver aqui. Outro texto. 2 Coríntios, capítulos de número 5, verso de número 6. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe de nosso lar eterno no céu com Jesus. E isto quer dizer que o nosso lar está no céu onde Jesus está quando subiu na sua ascensão. Não quer dizer que nós para lá subiremos. Há uma expressão que as pessoas usam muito, que é que nós somos moradores, habitantes das mansões celestes. O fato das mansões serem celestes quer dizer que as mansões elas estão no céu, ou elas são do céu, ou provêm do céu. É como você dizer no Brasil que você come pão francês. O fato de você comer pão francês não te transporta automaticamente para a França, mas quer dizer que o produto da qual você está usufruindo é natural de tal lugar. As mansões celestes, porque do céu, porque celestiais são de onde vêm as mansões. O pão francês, porque daquela forma foi feito primeiramente na França, mas você pode comer um pão francês no Brasil. Você toma uma limonada suíça no Brasil, você não é transportado automaticamente para a Suíça, mas é um produto que na forma que você está consumindo, originariamente é de lá. Mansões celestes quer dizer isso. São mansões que, na forma em que nós conhecemos e que habitaremos, elas provêm dos céus. Mas nós não vamos aos céus morar nas mansões celestes. Não há nenhum texto bíblico dizendo que nós vamos morar no céu. Há textos que dizem que nós vamos morar com Deus e com Jesus. Um texto também que enfatiza muito isso e as pessoas interpretam errado. E aqui é simplesmente aplicação textual. Não precisa de analogia, não se deve fazer fantasia nem nada. João, no capítulo de número 14, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aqui começa a confusão. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Ponto final. Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, onde Deus habita, né? Entendemos que onde está o trono da sua glória, onde ele é adorado, que é a visão que João tem do Apocalipse, né? Aqui nós entendemos que é a visão que quando João sobe para ter as revelações, ele vê como é a glória e o templo que está no céu, que é o mesmo templo da qual Deus dá a visão para construir o templo na terra, a semelhança do templo que é no céu. A inspiração que os homens têm, a inspiração que Moisés tem para fazer o tabernáculo na terra, a inspiração que Deus dá ao arquiteto para desenvolver a construção do templo aqui na terra, é uma réplica do que há no céu. Tanto que quando João ele sobe ao céu e ele tem a visão, ele vê a arca de Deus, ele vê o trono, vê os 24 anciãos, ele vê a menorá, ele tem a visão exatamente do templo como ele é no céu, assim como ele foi replicado na terra. Então na casa de meu pai há muitas moradas. Deus habita numa Jerusalém que hoje é celeste, mas voltará a ser terrena, se cumprindo o Apocalipse 22. Então, Jesus está dizendo, aonde o meu pai mora tem muitas moradas, ou seja, onde meu pai mora tem lugar para muito mais gente morar com ele. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês que na casa do meu pai não teria moradas. É isso que Jesus está dizendo.
E aí ele usa uma expressão, vou preparar-vos lugar, que é o quê? Não basta ter uma casa, mas ela tem que ser preparada para que você entre nela com condições de morar nela. Jesus vai preparar lugar, ele vai se certificar de que essas moradas não nos vão faltar em coisa nenhuma. É isso que ele está dizendo, vou preparar-vos lugar. Porque dá a impressão que a morada está incompleta, Deus está construindo, a empreendedora não entregou a obra a tempo ainda. Não é isso. Jesus está dizendo, aonde meu pai mora tem lugar para muita gente morar, então eu vou lá preparar esse lugar para quando vocês chegarem, está tudo prontinho. É a mesma coisa que eu dizer, olha, vou te receber na minha casa, pode vir aqui, e enquanto isso eu vou lá preparar tudo bonitinho, vou arrumar o lugar que você vai dormir, eu vou separar ali as roupas de cama e de banho, você não precisa levar, vou deixar tudo pronto para quando você me visitar, você chegar lá e poder entrar na casa e desfrutar do que tem. É basicamente isso. A diferença é que aqui não seremos visitantes, mas seremos habitantes. Continuando. Versículo 3 é muito importante. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja que Jesus aqui está dizendo, olha, e quando eu for lá e deixar tudo pronto para vocês, eu volto, tá? E aí quando eu voltar, eu levo vocês para mim. Jesus está dizendo para mim, ele não se refere ao céu, ele não se refere a Jerusalém, ele não se refere a um lugar específico. Ele está falando, quando eu preparar o lugar para vocês morarem, eu volto e trago vocês para mim. E aí ele usa uma expressão que é muito importante, e aqui o que está sendo dito é o que ele repete no discurso que ele faz quando ele está com alguns dos seus discípulos que perguntam o que se fariam nas últimas coisas, né? Visto que Jesus olha para o templo muito bonito e fala, não ficará pedra sobre pedra, e em Mateus 24 ele começa o discurso escatológico, que nada mais é do que o livro do Apocalipse, que Jesus está revelando aos seus discípulos, mas João não estava presente no momento desse discurso. Tanto que no livro de Apocalipse, Jesus dá o privilégio de aquilo que João não ouviu da própria boca de Jesus com seu discurso em terra, ele leva João aos céus e mostra. Tanto que os acontecimentos de Mateus 24 são os mesmos acontecimentos de todo o livro do Apocalipse. A diferença é que Jesus conferiu um privilégio a João, de que João não estava presente. Tanto que se você olhar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos fazem menção ao discurso escatológico de Jesus, mas o evangelho de João não. Então, como João não estava presente no discurso escatológico de Jesus, no Apocalipse, Jesus pega esse João e fala, aquilo que infelizmente você não estava presente no dia para ouvir, eu te mostro tudo e você escreve. Então, veja que Jesus aqui, ele está dizendo, e aqui ele repete o que ele já tinha falado, de que quando Jesus volta em poder e glória nas nuvens, e os anjos eles saem a tocar as trombetas, né? E aí os escolhidos são ajuntados e ouvem o som da trombeta, têm o corpo transformado e sobem no céu para encontrar Jesus nos ares. É isso que Jesus está dizendo, né? E quando eu preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Aqui Jesus está dizendo, vos levarei para mim, ou seja, trarei vocês para estar comigo. E ele explica isso melhor dizendo a finalidade, porque ele começa com a conjunção para quê? Ou seja, é a finalidade de para que ele leva a gente para mim mesmo. Ele está dizendo, eu trago vocês para mim mesmo, mas tem uma finalidade. Qual é? Para que onde eu estiver estejais vós também. Porque Jesus, o que ele faz na sequência do discurso de Mateus 24? Ele vê o mundo passando pela ira e o juízo de Deus, mas os escolhidos já tiveram os corpos transformados e estão com Jesus. Para quê? Para poder suportar a glória de estar do lado de Jesus glorificado, para ter condições de ter o corpo glorificado e voar de um canto a outro da terra como num piscar de olhos, que é como Jesus fala que faria. Jesus tem a condição de se transportar em espírito, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, e essa condição glorificada nós passamos a ter também, mas isso só é possível quando nós temos a transformação do corpo, e é isso que Jesus fala, porque depois que ele passa a estar nos ares e ver Deus completar o juízo sobre a terra, chega um momento em que ele põe os pés fisicamente no Monte das Oliveiras. E aí nesse momento que Jesus governa sobre os 1000 anos.
E por que ele está dizendo? Para que eu faça todas essas coisas em condição de corpo glorificado, que eu tenho essa possibilidade, para que vocês também tenham condições de estar comigo aonde eu estiver, se eu precisar ir na glória com o Pai, vocês têm condições de ir. Se eu precisar me transportar aos 4 cantos da terra em 1 segundo, vocês têm condição de ir. No momento de entrar nas bodas, na glória de Deus, vocês precisam estar glorificados para estar comigo. Ele fala, quando eu voltar e trazer vocês para mim mesmos, vocês vão ter condições de estar comigo aonde eu estiver. Se Jesus for num canto a outro da terra, se Jesus for no espaço sideral, se Jesus ele pisar fisicamente aqui, se ele precisar voar, e nós suportarmos a atmosfera e a estratosfera, que hoje não podemos suportar pela questão do oxigênio, da pressão e da altitude, nós teremos essas condições de estar com ele aonde ele estiver, quando o nosso corpo for glorificado. É isso que Jesus está dizendo, né? Quando eu preparar lugar para vocês onde meu Pai está, eu venho de novo. Para quê? Para que eu leve vocês para mim e vocês vão estar comigo, vão ser parte de mim, vão ser assim como eu sou, com o corpo glorificado, e aonde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus está falando da necessidade da transformação para poder participar com ele de tudo que ele fizer do ponto em que ele voltar em diante. Seja na terra, seja precisando estar no espaço, seja entrar na glória diante de Deus. É isso que ele está dizendo. Não fala sobre morar com Jesus no céu porque ele vai estar no céu. Não é isso. Um versículo muito importante está em Tito, capítulo de número 1, verso 1 e 2. Diz assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então você vai olhar isso aqui, talvez você vai achar estranho, porque se você pegar todo o Antigo Testamento, você não vai ver Deus falando de vida eterna, você não vai ver os profetas falando de vida eterna, você não vai ver os patriarcas falando de vida eterna, porque a esperança deles era descansar com os seus pais, com os patriarcas. Você vê depois de Abraão, Isaac deseja descansar com seu pai Abraão. Você vai ver Jacó ou Israel desejando descansar com seu pai Isaac e seu pai Abraão. A esperança deles era o descanso, porque o seu tempo na terra tinha findado. Tanto que você não vê obra missionária no Antigo Testamento, a não ser em Jonas, quando ele vai evangelizar Nínive. E você vê que Jesus começa a falar sobre vida eterna a partir do Novo Testamento. Porque aí ele começa o projeto de salvação de Deus para trazer o homem de volta à condição eterna que ele tinha no Éden antes do pecado. Você vai ver, por exemplo, Paulo menciona isso. Ele fala, a esperança da vida eterna, ao qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Por quê? Porque quando Deus ele cria o homem no início da criação, ele tem o projeto da eternidade para o homem, e o homem perde a condição de eterno. Então Paulo está reforçando isso, de que nós temos que preservar o quê? Levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade, que conduz aonde? Conduz para a piedade, para a fé e conhecimento, que estão fundamentados no quê? Na esperança de viver eternamente, do Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então Paulo está reafirmando que o homem precisa voltar a Deus, que pela fé voltar à condição da vida eterna que tinha antes do pecado. Então veja que nenhum texto afirma categoricamente que você vai morar com Jesus e com Deus no céu e que essa terra vai ser desprezada, Deus vai desconsiderar essa criação. Não, nós estaríamos mentindo biblicamente se afirmássemos isso. E eu vou te dar uma série de exemplos. Você vai ver que o intuito de Deus, o grande projeto de Deus, nunca foi que construir um céu glorificado para que o homem habitasse com ele, mas o projeto de Deus sempre foi construir uma terra em condições de Deus habitar entre o homem. Veja que Deus já tendo glória, já tendo construído o seu trono, já sendo adorado, Deus ainda cria, pega uma terra sem forma e vazia e ele começa a formar ela cuidadosamente, caprichosamente, e ele faz com que o homem viva nessa terra e produza gerações e descendências para habitar com Deus.
O propósito de Gênesis e Apocalipse sempre foi Deus habitar entre os homens. Você vai ver no Jardim do Éden, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas de uma terra ainda sem forma e vazia, Deus já habitava nessa terra. Você vai ver que Deus cria o Jardim do Éden, e quando Deus cria o homem, Deus cria tudo com o poder da palavra, mas o homem Deus forma com as próprias mãos e sopra do seu próprio Espírito nas narinas do homem, para que o homem tenha o Espírito de Deus. Você vai ver que no próprio Jardim do Éden, Deus ele desce na viração dos dias para conversar com os homens. Então Deus desce aqui para estar aqui com o homem. Mesmo depois do pecado, você vai ver que Deus ele desce na sarça ardente e fala com Moisés. Ainda com o povo já passado pelo êxodo, Deus desce ao Monte Sinai para falar com Moisés e entregar as leis. Você vai ver que Deus, ainda querendo habitar entre os homens, manda que os homens construam um tabernáculo para que no deserto Deus tenha uma habitação para estar aqui com os homens. Você vai ver que depois Deus manda que os homens lhe construam um templo que é uma réplica da Jerusalém para estar aqui no meio dos homens. Você vai ver que quando Salomão restaura a construção do templo e todos o adoram, a presença de Deus ela desce sobre os homens de maneira que os homens não conseguem ficar de pé. Você vai ver que depois Deus, para salvar o homem, ele se envia a si próprio na forma do Filho, que é a segunda pessoa da Trindade, para habitar entre os homens. Você vai ver que quando Jesus se retira, ele fala: não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador. E então ali no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus desce para estar mais uma vez entre os homens. Você vai ver que já recebendo do Espírito de Deus, Paulo diz que nós somos a habitação e templo e morada do Espírito. Então ele mora em nós aqui, os homens. E concretizando o plano de Deus para viver eternamente com os homens, Jesus depois volta glorificado e nós temos os corpos transformados e estamos com Jesus, mas aqui nessa terra. E você vai ver que tudo se consuma em Apocalipse 22, no plano original que Deus tinha no Éden, quando a nova Jerusalém desce dos céus e o texto fala: e habitou Deus entre os homens, habitou Deus no meio dos homens. É a Jerusalém que precisou descer depois que a terra já se encontrou totalmente construída, reformada, renovada, para que a Jerusalém descesse e Deus habitasse aqui. Eu acredito que Deus criou os outros planetas por uma razão e um propósito no sistema solar e no universo, mas a minha e a sua Bíblia afirmam que o projeto de Deus é morar neste planeta, habitar com nós entre os homens. Então, se você entender que morar no céu é morar na glória e céu seria um outro nome para a glória de Deus, você está correto, porque a glória um dia vai descer e se misturar e estaremos todos aqui com Deus. Mas se você acha que não vai morar mais neste planeta, mas no céu de Deus, na glória, no terceiro céu, da qual Paulo se refere quando foi arrebatado, não sei se no corpo ou fora do corpo, como ele mesmo diz, esse pensamento biblicamente é incorreto, porque toda a Bíblia Sagrada, através de Gênesis e Apocalipse, afirma categoricamente que há um grande desejo de Deus habitar nessa terra em meio aos homens. Espero que você tenha gostado e que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia com um pouquinho de Cítrus.